Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Bate-Papo Abraate, né? Hoje celebrando o atletismo com as mulheres na arbitragem, com as mulheres em cargos de direção, né? Onde a gente celebra a nossa paixão pelo atletismo e destacamos o papel fundamental das mulheres na arbitragem e na prática esportiva. Com vocês aqui, Anderson Moraes, eu, né? E hoje vamos mergulhar nas inspiradoras histórias de mulheres notáveis no mundo do atletismo e do esporte brasileiro. Hoje é 5 de maio de 2024, um domingo, e temos a satisfação de termos conosco a Edenilta Nunes, da Paraíba, a Adriana da Silva, de Santa Catarina, e a Cássia Evangelista, de São Paulo, representando a força da mulher na partida. A Silmara Meira Siniski, do Paraná, árbitra e atleta amadora de corrida de rua. A Dione D'Agostini Stileme, do Paraná, atleta e treinadora. A Adriana Tabosa, que está no Distrito Federal, né, hoje de maior autoridade brasileira no controle de dopagem, né, e teríamos também a Ethel Menezes, né, que ela é árbitra e presidente da Federação Sergipana de Atletismo, mas ela está num evento no interior de Sergipe e já tinha nos informado que seria difícil ela ter sinal aí para participar do nosso bate-papo, né? Feitas as apresentações das nossas convidadas para o bate-papo, né? Queria passar a palavra para vocês, cada uma, né? Para poder compartilhar um pouco sobre como vocês se envolveram com o atletismo, né? Ou no caso da Adriana Tabosa, como ela se envolveu com o esporte, né? Sejam como atletas, árbitras, dirigentes, ou em qualquer outra função dentro do esporte, né? Vou passar pela ordem que eu apresentei, e aí vou passando para cada uma vai falando um pouquinho aí da história de vocês, como é que vocês se envolveram e como é que nós chegamos até aqui, tá? É, Vamos começar pela Irenilta. Boa noite, Irenilta. Fala um pouquinho para a gente aí, como é que você iniciou nessa vida aí. Libera seu microfone. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse bate-papo gostoso e saudável, fala assim, né? Que é uma oportunidade para nós mulheres mostrar um pouco do que a gente faz no dia a dia. Eu iniciei no atletismo, como acho todas as outras, com essa modalidade, na escola, né? Quando, através das aulas de educação física, a professora viu que eu tinha um pouco de talento, que eu me destacava das demais meninas devido à velocidade. E a partir daí, o atletismo entrou, eu digo assim, no meu sangue, que até hoje eu não consigo me afastar da vida do atletismo. E quando cheguei na nono ano, eu falei, eu vou ser profissional de educação física, que não era o que meus pais queriam, mas eu disse, só posso ser isso. E a partir daí, e durante toda a minha fase fundamental, segundo grau, universidade, eu pratiquei tanto atletismo como voleibol e como handebol. E por que eu estou falando isso? Porque eu, na minha vida, né, a história hoje que a gente está em empoderamento feminino, eu acho que eu era um pouquinho avançada para a minha época, porque eu nunca aceitei um não de dizer que eu não era capaz. Então, até hoje eu tenho isso em mim. Não me digam que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, que eu vou lá e tento. Posso não ser a melhor, posso não fazer o melhor que outras pessoas, mas que eu vou tentar, eu vou. E isso eu tenho essa frase em mim, que foi de um técnico nosso, que ele é paulista, renomado escritor da educação física, que é o João Batista Freire. E ele, quando veio para Paraíba para formar essa equipe, ele dizia assim, que vocês sejam um gari, mas se for um gari, que seja o melhor gari. E isso, até hoje, entrou na minha vida, né? Então, o que aconteceu? Eu fui fazer educação física e
todos os desafios de uma mulher, de uma nordestina, de uma baixinha para o esporte, né? Todo mundo me conhece que eu sou baixinha, mas eu nunca aceitei dizer que eu não era capaz. Sempre busquei fazer o meu melhor. E um dos desafios também foi quando eu entrei na arbitragem desde 1977, ainda aluna de educação física, e achei interessante e comecei a dizer por que que uma mulher não é árbitro de partida. A gente só vê homem, 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 homem. E comecei nos campeonatos paraibanos, além de atleta, e depois que terminei, continuei a ser atleta, treinadora e árbitro. E enveredei também pelo lado de árbitro de partida. Eu achei interessante. Mas dentro da arbitragem aqui, né, nós trabalhamos em tudo, desde a marcha até, eu digo assim, o salto com vara, né? Mas o que eu mais me identifico e eu gosto muito é realmente a partida, já por esse desafio de ter poucas mulheres, né? E eu vejo que, pelo menos eu acho, né, que eu fui a primeira mulher no Brasil a trabalhar como árbitro de partida, que foi até no Troféu Brasil de 2014. Primeiramente, eu achei fácil, porque quando eu cheguei, se eu não me engano, era Massal, o diretor de arbitragem da Federação Paulista. E ele perguntou: você vai trabalhar, você trabalha em que função? Eu fiz árbitro de partida. E ele me colocou. Mas não pense que por eu estar no grupo de árbitro de partida foi tão fácil. Primeiro, por ser mulher, talvez a primeira, eu acho que fui a primeira. Outra, por ser vamos dizer assim, talvez seja um barrismo meu, mas por ser nordestina. E o que aconteceu? Não foi tão fácil de pegar as provas. Aliás, provas de velocidades mais curtas não fui colocada para dar partida apenas em provas de meio fundo e fundo no feminino. E por que eu falo nordestina? Porque tinha também nesse grupo de arbitragem um árbitro que era do Ceará, também, né, do Nordeste, e ele também só foi colocado nas provas de meio fundo e fundo no masculino. Todas as demais provas, até 800 metros, foram, vamos dizer assim, um grupo que sempre está trabalhando na arbitragem do Brasil, né? É internacional, nacional, sempre tem esse grupo. Mas eu acho que pelo menos o pontapé inicial foi dado, que depois eu fiquei bastante contente de saber que logo após eu ter iniciado, eu soube da menina de Santa Catarina, eu não sei ainda o nome, que ela começou a trabalhar também. Depois dela, eu estou sabendo a de São Paulo, e hoje também nós temos outra aqui no Nordeste, que é uma de Pernambuco. Né? Depois de eu ter trabalhado no Norte e Nordeste de 2022, aí, que foi em Pernambuco, e a partir de 2023 ela também começou a trabalhar. Então, eu acho que o pontapé inicial está por aí, né? E a gente ainda continua na luta. A minha briga hoje maior é eu ter a chance de estar nesse ciclo, né, de arbitragem a nível nacional. Eu sei que para ser internacional, embora eu tenha o nível 1, que hoje não é mais nível 1, né? Mas precisa de outros cursos, precisa de outras coisas. Que essa chance não nos é dada. É uma coisa assim, até um certo desabafo que eu faço, porque não vejo essa chance ainda para nós mulheres. Tanto é que aquele curso que houve esse ano, da sul-americano, de árbitros de partida, eu fiz, mas não pude concluir por problemas de internet. Tanto é que no dia da minha avaliação, da avaliação que foi, eu não consegui fazer a avaliação. E entrei em contato com o coordenador, ele falou: não se preocupe, porque a gente vai ver o que faz. Mas não fez.
E o que aconteceu? Depois, novamente, entrei em contato. Ele falou: não, na próxima a gente vai fazer outros cursos e você tenta fazer novamente. Mas eu vou tentar, eu não desisto. Então, isso é mais ou menos a trajetória que eu tive até hoje. Continuo, né, aqui na Paraíba, 70% da partida sou eu quem dou, tanto a nível escolar como nos campeonatos paraibanos, né? Embora também trabalho em todas as outras funções, tá? É só isso. Virilta, Oi. muito legal a tua história. Eu lembro quando você deu partida no Troféu Brasil, lá em São Paulo, no Ibirapuera, né? Uhum. Você vê uma mulher dando partida, algo diferente, né? E foi É. algo pioneiro, né? Pioneiro. Então a gente Uhum. participou disso, eu estava lá também. Eu lembro. Essa questão que você está falando de dar mais chances, já vou te dar uma notícia boa aqui. Hoje, esse ano, a gente tem o GEBS da CBDE, que vai ser em Recife, né? Uhum. É, E vai ter uns Jogos da Juventude do COB em João Pessoa, né? aqui. Isso. É. Em Recife, eu me comprometo com você que você vai dar partida lá, tá? Oh, Sou, obrigada. sou coordenador de arbitragem lá em Recife, então pode ficar tranquilo aí que vai chegar o convite para você, tá Tá bom? bom, agradeço. Né? Eu vou ficar Nós sempre na temos, batalha. temos que prestigiar as pratas da casa. Competição no Nordeste, né? Então, vamos dar chance, com certeza. Vamos seguir aqui no nosso bate-papo. Vou chamar agora a Adriana da Silva. Estou tendo o prazer de conhecer hoje, falar com você hoje, Adriana. Apesar de já ter ouvido É, falar de você, né? O pessoal, os árbitros de Santa Catarina com quem a gente encontra aí nos eventos nacionais e internacionais, já tenham falado de você pra gente. Então, seja bem-vinda e conta pra gente aí como é que você chegou até aqui. obrigada. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. Então, sou Adriana da Silva. Eu sou de uma cidade bem pequenininha do interior do Paraná, chamada Quedas do Iguaçu. Os Tá meus pais explicado, ainda então tá são. explicado já. Somos E eu também. paranaenses. É, e desde sempre, eu sempre gostei de atividade física, até meus pais, meus tios sempre jogavam futebol. Eu sempre ia com meu pai, com os meus tios jogar futebol. E eu queria fazer educação física também, e como eu era do interior do Paraná, o meu pai também não aceitava muito, porque ele queria que eu fizesse veterinária. Eu falei assim, não, eu quero educação física, educação física. Então eu fui para Cascavel fazer a faculdade de educação física. Na época, ele falou bem assim, ele falou assim, tu quer estudar? Eu te levo agora e tu vai ter que se virar a estudar. Eu fiquei na casa de um casal de senhores, e eu conhecia eles, e eu trabalhava de segunda a segunda para pagar a faculdade. Eu fiz a minha faculdade na FAG, que ainda eu conversei com o reitor, eu tive um bom desconto para mim estudar lá. Daí, como eu jogava futebol, né? Eu fui conhecer o ginásio Ciro Nardi, e na época eu conheci o professor Vitor, que quando eu estava morando lá, ele era o professor do atletismo. E ele convidou para mim ir fazer um teste lá, e eu fui. Daí na pista lá do Ciro Nardi. E comecei a fazer 100 e 400. Só que eu acabei me lesionando, eu tive que fazer cirurgias no quadril. Daí eu tive que abandonar a corrida. Só que daí eu acabei minha faculdade lá no Paraná e vim morar para Florianópolis, onde a minha irmã antes morava. Eu falei, só que eu não queria parar de trabalhar com atletismo, de ficar afastada das corridas, porque assim, ó, eu adoro corridas. Daí conheci a Mas FCA lá aqui em Cascavel você não trabalhou com arbitragem, você não tinha feito curso, em nada, você estava só Cascavel. estudando. Lá em Cascavel eu estava estudando e eu comecei a treinar o atletismo lá, por Vitor. Até então eu não tinha muito contato com o atletismo. Quem que era Só o que teu daí treinador foi em Cascavel? Vitor, Vitor professor Ambrosino. Vitor, ele mesmo. Uhum. Mas não teve muita continuidade, porque daí eu acabei a faculdade lá e daí eu vim morar para Florianópolis. E acabei me lesionando, tive que fazer toda a cirurgia do quadril e o médico proibiu eu de correr.
Só que eu não queria ficar afastado das corridas. E daí, fiquei sabendo do curso da FCA aqui, fiz o curso. A princípio, trabalhava no campo, né? Só que daí, eu sempre olhava a partida e eu ficava assim também pensando, por que eu não via nenhuma mulher árbitra de partida? E daí, eu sempre ficava com aquilo na minha cabeça, né? Daí, um dia, eu fui falar com a Bernadette, que era a nossa chefe dos árbitros aqui de Santa Catarina. Eu conversei com ela. Daí ela falou bem, tá, tu realmente quer ir pra partida? Daí eu falei assim, eu quero ver até como que é, porque eu sempre ficava admirada com a partida, assim. Daí eu fui numa competição, eu lembro que foi meio-dia, ela falou bem assim, depois do meio-dia tu vai ficar lá com os árbitros de partida pra você ver como que é. Aí eu já fiquei bem nervosa, né? Fiquei bem nervosa. Ainda, na época, ainda tava o Rafael Moreno, que não tá mais entre a gente, infelizmente. E Uhum. eu me emociono falar dele porque foi ele que me ensinou tudo. E daí aconteceu tudo aquilo, né? Infelizmente com ele. E daí era só eu e ele. Era eu e ele. Então ele me ensinou tudo. Tudo que eu sei, assim, foi ele que me ensinou. Daí depois ficou o outro Rafael. E daí agora, atualmente, praticamente tá só eu aqui. E assim, literalmente a arbitragem, a partida é minha paixão. E assim, é muito gratificante a gente chegar lá e as pessoas até meio que se espantam. Muitas delas vão falar assim, ué, você que vai dar a partida, é uma mulher. Agora eles estão mais se acostumando, né? Mas no começo era bem engraçado, assim, o pessoal vinha falar bastante. E foi assim que aconteceu Uhum. a minha paixão pelo atletismo e pela partida. Oh, que legal essa história. Bom, né? Veio do Paraná, então tem que ser coisa boa, né? É. Sem bairrismo, tá, gente? Sem bairrismo. Muito legal a tua história, Adriana. Então, vamos ver se a gente se encontra aí numa competição. Cássia, cadê a Cássia? Cadê a câmera da Cássia? Cássia, Cássia Evangelista, de São Paulo. Conta pra gente aí essa tua história. Como é que você chegou aí na partida em São Paulo? Aí tem concorrência grande, hein? Cadê? Ela estava na tela até agora, A Cássia acho que está com o mute. Tem que tirar o mute, Cássia. mas ela estava com a câmera ligada. Aí, Entendeu, Cássio? libera o Oi? microfone, Cássia. Tá liberado. É. Boa, no- Cássia, Boa noite a boa noite. todos. Fala pra gente aí, como é que você chegou aí na partida? Que aí em São Paulo a concorrência é grande. É, bom, eu comecei assim a gostar do atletismo devido à faculdade de educação física. Eu sempre gostei do esporte, né? Assim, não conhecia assim muito o atletismo. E na faculdade o professor Marcelo apresentou o atletismo e tal, aí eu comecei a observar, né? Falei, que legal. Vou a fundo. Aí ele falou assim, faz um curso que é muito legal o atletismo. Aí eu comecei a ver das crianças, né? E aí Quando é que foi, você vai, fez o curso? Que ano que você fez o curso? fui em 2013, 2013. Tá, já tem um tempinho já. 2013 que eu, Já pegou uma experiência legal aí. já. E aí eu comecei a gostar. Aí, de repente, foi acho que num troféu lá em Bragança. Falei, caramba, só tem homem na partida. Eu vi o Armando, vi o Ronaldo Berg. Eu falei, tem que ter uma mulher, né? Que aqui em São Paulo não vejo ninguém. Eu falei, eu vou estar interessada nessa parte. Aí eu participo em todos os setores, né? Eu fico em todos os setores, me colocar, eu participo, vou. E aí a FPA deu essa oportunidade da partida. Eu falei assim, eu vou me inscrever, vou fazer esse curso. Aí peguei e fiz. Aí em fevereiro comecei a fazer o curso. Aí na primeira competição fui fazer fundo, igual as colegas aí, fazer fundo. Aí o Ronaldo falou assim: não, você tá segura? Eu falei: tô segura. Tem certeza? Eu falei: tenho. Você não tá tremendo, não, né? Eu falei: não, bora lá.
Aí eu peguei e fui, né? Fui lá nos 3.000, nos 5.000 lá. Aí eu falei assim, vamos fazer uns 400, você tem a manha? Falei, me coloca lá que eu vou. Aí eles explicam muito bem, né? Ó, você faz isso, faz aquilo. Eu falei assim, você tá bem seguro? Eu tô bem segura. Vamos? Falei, então vamos. Aí fui. Tudo certo, todo mundo elogiando. Falei, nossa, você dando partida? Falei, eu dando partida, tem que as mulheres ir Ah, na frente. então você começou esse ano na partida Comecei esse ano, e, foi 3 você meses. tá, desde então, todas as competições que você é convocada, você tá na partida. Sim, tô toda na Tá. partida. E a prova mais rápida que você deu partida até agora foi os 400, é isso? Não, Já deu? 200, Já deu no tiro de 100 100, também? no 100. Hoje mesmo Ah, eu fiz legal. a final do 100, Final? do... Não, final, não fiz a final dos 200, feminino. Aí Tá. fiz um 100 do heptatlo e fui para cima. Que Tem que ir para cima legal. sem medo. E a oportunidade está aí, a gente está É indo. isso aí, é isso aí. Logo Quando estou a porta se no abre, pelotão do tem que Rio. entrar. É isso aí. Quando a porta se É, abre, tem que entrar e não ter medo, né? sem medo. Isso aí. Parabéns, Cássia. Muito legal a tua Obrigada. história. Ah, Silmara Meira Seniski, árbitra Olá, e atleta de corrida de rua, maratonista agora, né? Foi para Boston. agora, né? Vida do rico é diferente, né? Ah, mais ou menos, né? Gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou árbitra desde 96, tá? Então faz um bom tempo, mas a vida, família, filhos fez ficar um pouquinho afastada também. Mas a minha história ainda é um pouquinho mais antiga, né? Eu comecei no atletismo aos 12 anos, uma escola, num colégio estadual, no bairro do Uberaba, aqui em Curitiba, sem pista, sem nem nada. Assim, uma escola super simples, apenas uma professora e à vontade. Eu acho que Que isso escola? era no Colégio Conselheiro Carrão, Colégio Estadual Conselheiro Carrão. Então, ainda está aqui. A minha Nome da última corrida professora? antes de ir para O nome da professora professora? Carmen, professora Carmen, Ela é a inesquecível. culpada, ela é a culpada. Ela é a culpada de eu ter ido para Boston, pode ser, com certeza. Eu digo que assim, a gente tem o poder de impactar a vida das pessoas, e esse impacto ele pode ser positivo ou negativo, está nas nossas mãos. Então, eu sempre vou agradecer por pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho nessa jornada. Isso não tem nem o que falar. E ela, com certeza, é uma delas, né? Então, aos 12 anos, eu comecei no atletismo. A minha irmã, que a maioria conhece aí também, um pouquinho mais velha que eu, acho que estava aí, se eu não me engano, está aí no bate-papo. Ela foi o primeiro tesouro achado pela professora Carmen, e aí foram se abrindo as portas para ela. Eu era ainda mais novinha, né? Então, 3 anos depois, cheguei no na quinta série, antiga quinta série, e ela falou: vamos para um pré-mirim, e aí eu fui para um pré-mirim, prova de velocidade, e salto, então não tem nada a ver com maratona. E ali, dali, abrindo suas portas, eu fui treinar no Colégio Estadual do Paraná, onde eu conheci o Anderson há mais de 30 anos. Ai, não precisa É, entregar, né? há mais de 30 anos. E aí depois, graças ao atletismo, eu fui convidada a treinar no colégio particular aqui em Curitiba, que é o Positivo, porque eu não tinha condições de pagar. Então eu ganhei uma bolsa e daí eu conheci a Claudinha mais de perto também lá, que era atleta também do colégio Positivo, e conheci o meu marido também lá. Então eu digo que o atletismo está na minha vida assim, é, não tem nem o que falar, né? Então, tudo que foi acontecendo foi graças ao atletismo. Aí eu fiz o terceirão lá, sempre atleta, fui campeã paranaense, tive recordes e que já foram batidos, graças a Deus, porque a ideia, né, é que sempre venham atletas melhores que a gente para estar evoluindo aí no atletismo. Então, eu era velocista e saltadora. Fui campeã infanto-juvenil brasileira também, no 200 e vice-campeã no salto em distância ou no triplo em Patinga, saudosa em Patinga, que eu adorava. Vários brasileiros, juvenil, né? Competi até depois da minha primeira filha.
E aí, quando eu, né, casei, tive a minha filha, dei uma diminuída tanto na arbitragem quanto nas competições, mas sempre que possível eu estava treinando, né? Eu fazia uma corridinha aqui, uma corridinha lá, e é, voltei a arbitrar um pouquinho mais depois que eles cresceram também. Então, assim, estou mais aqui nas competições aqui. A sua filha é árbitra também, né? Ah, isso. Então, ia chegar. Agora, a minha filha está com 19 anos, também é árbitra. Então, eu também fiz o meu curso com 18 anos. Ela também, aos 18, fez o curso de arbitragem, já está arbitrando, já está aí tentando, né, seguir nessa profissão tão gratificante para nós, né? Então, aí depois de um tempo, comecei a treinar mais. Eu sempre fui de gostar de me desafiar, né? Até o Jorge, que foi meu último técnico, né? Ele sempre falava que era a maior decepção dele, porque quando eu comecei a fazer rua, porque eu ia fazer qualquer treino que tinha mais de 400 metros, eu reclamava um monte, assim. E aí, quando eu fui começar a fazer provas de rua, ele falava, não acredito. E aí, claro, a paixão da gente, comecei a treinar com a minha irmã, né? A minha técnica no momento é a minha irmã, que me levou para a minha primeira meia maratona, que é essa foto que está aparecendo aí, e depois para a minha primeira maratona, que foi em Florianópolis o ano passado. E aí eu falei para o meu marido, né? Eu falei assim: se eu fizer o índice para Boston, a gente vai para Boston. E aí, como, né, tudo conspirou a favor, fiz a maratona de Boston, foi minha segunda maratona, então na primeira eu fiz o índice para Boston, na segunda maratona fiz na mais antiga do mundo, tive o prazer de conhecer a primeira mulher a correr uma maratona, ela estava lá em Boston, né, que foi em Boston. Então, participei da maratona de Boston, está aqui a minha medalhinha. Foi dia 15 agora de abril. Então, assim, não sou atleta profissional, não tenho esse intuito, porque a gente sabe o quão difícil é isso, né? Você viver disso. Então, tenho a minha profissão, sou formada em educação física também, trabalho na área, né? Tudo que eu tenho foi graças à minha profissão, a esse esporte que eu tanto amo. E aí, estou esperando os próximos desafios aí que eu vou me aventurar. É É isso. isso aí. Isso aí. Não pode parar de se provar, né? Valeu, Silmara. Muito legal a tua história, né? Sou suspeito para falar, te acompanho desde 30 anos atrás, né? A gente, inclusive, É. faz aniversário quase junto, né? Você faz dia 14, eu faço dia 15, Um dia né? de diferença, Do isso mesmo mesmo. mês. Não vamos falar o mês aí, senão, né? Já vai criar expectativa de churrasco, deixa quieto, né? Não, não. Mas está Ah, perto. vamos. Tá pertinho, tá pertinho. Vamos falar com a Johnny. Johnny, obrigado por ter aceito o convite, né? Quando eu Obrigada, mandei Anderson. mensagem para você, você não pensou duas vezes, já respondeu de bate-pronto que topava o convite. Então, conta pra gente um pouquinho aí da sua história, como é que você chegou até aqui. Bom, a minha história é um pouco diferente. Eu demorei para entrar no atletismo. Eu nasci em Matelândia, pertinho de Cascavel, Matelândia, Medianeira. Mas com 7 anos a gente se mudou para Campinas, em São Paulo, né? Então, praticamente eu cresci lá. Inspiração, eu com 11 anos também, por causa da professora Marlene de Educação Física, eu decidi que eu queria fazer Educação Física. Quando eu me formasse, eu ia ser professora de Educação Física. Era essa o meu sonho, né? Mas até chegar a se formar, eu joguei vôlei, né? Que era do jeito que ela falou aí. Era uma escola, uma professora, uma boa vontade, mas não tinha quadra, era só aquele terrão, né? Dois paus e uma corda lá para fingir que era a rede, entendeu? E a gente se virava com isso mesmo. E aí depois eu fui pro colegial, né? Continuei jogando vôleis escolares em São Paulo e tal. E fui fazer a faculdade de Educação Física. Trabalhava o dia inteiro, era monitora de basquete e natação na faculdade também. Eu fiz a PUC de Campinas, né? Eu entrei em 89, a primeira turma de 4 anos da Educação Física. E na faculdade a gente jogava futebol de salão. Nós fomos campeã campineira de futebol de salão na faculdade. Até aí eu passei pelo atletismo, conheci o Ricieri, eu tinha aula com o Ricieri Desenho, né? Que é árbitro Uhum, na Federação Paulista. Mas
não participava de quase nada na faculdade. Corria os 800 na faculdade, até ganhava, mas nunca tinha treinado, nunca me dediquei para isso, nem tinha assim, a pretensão de fazer nada dentro do atletismo. E aí, quando eu me formei, eu fui dar aula, né? Que era o que eu queria e tal. Só que eu tenho uma irmã gêmea, não sei se vocês sabem, né? E aí todo mundo dizia assim: ah, vocês são iguaizinhas, mas você é um pouquinho mais gordinha. Então eu era a gordinha da família. Aí eu resolvi começar a correr para emagrecer. Então foi assim que o atletismo entrou na minha vida. Eu resolvi correr para emagrecer. E aí eu comecei a correr uma volta que tinha lá em Campinas, na Lagoa do Taquaral, fazer 5 quilômetros. Comecei a correr e tal, e tinha uma equipe lá chamada Cuca, que eles achavam que eu corria bem, me chamaram para correr para eles e tal. E aí eu fui correr a São Silvestre. A primeira vez que eu corri a São Silvestre, eu fui 16ª. Eu era atleta amadora. Eu fiz 57 minutos na São Silvestre. Aí o treinador da Funilense na época, né, que era uma das equipes lá de São Paulo, o Humberto, achou que eu tinha cara de atleta e me chamou para ser Ah, atleta. o Humberto Garcia de Oliveira? Isso, treinador da Fabiana, né? Ah, eu fui ser atleta, mas como a Silmara falou, a gente não tem noção do quão é difícil ser atleta de elite. Eu fiquei só 6 meses. Falei, não nasci para isso. Era só treinava de manhã e de tarde, não dava Sofrimento, né? tempo de trabalhar, não dava tempo de fazer nada, ficava cansado o dia inteiro. Aí eu desisti, 6 meses eu fiquei com ele. Isso foi em 1996. Aí eu casei, tive filhos. Aí adivinha o que eu fui fazer para emagrecer depois que o Leonardo nasceu? Voltei Correr. a correr. Aí eu fui correr uma corrida lá em Campinas que tinha a integração, né? Aí tava a Nossa, Fabiana famosíssima essa lá, corrida. isso, a Fabiana lá, que treinava com o Marcão, lembra? Que está na China hoje. E Sim. tava a Rosângela, que treinava com o Clodoaldo, do 3.000 com obstáculo. Aí eu liguei pro Marcão, ele não me atendeu, eu liguei pro Clodoaldo. Ele falou, ah, você lembra de mim? Então, ele era atleta na época que eu comecei a correr, né, ainda. E agora ele estava começando a ser treinador. Daí ele falou, vou ser sincero, não lembro não, mas vem aí, né? Vem aí se você quiser treinar, né? Aí voltei a treinar com ele e tal. Em 6 meses, eu já me classifiquei para o Mundial de Cross, né? Fui terceira colocada no brasileiro, fui quarta no sul-americano, e aí nós fomos para Belfast, né? Foi meu primeiro Mundial de Cross, em 2001, em 1999. Aí depois do Mundial de Cross, eu já fui chamada para o revezamento feminino, Mundial de Revezamento Feminino, né? Aí depois do revezamento feminino, é, eu fui terceira no Troféu Brasil, nos 10.000 metros. Raso, ninguém me conhecia. Eu corria por São Carlos ainda. Na época, foi logo que eu tinha voltado, né, para a equipe. Aí, depois, eu já fui em 2001, eu fiz meu melhor tempo na maratona, 2:36 e 49, em Amsterdã. Foi o melhor tempo sul-americano de 2001. Aí corri 1:14 no Mundial de meia maratona em Bristol, na Inglaterra. Caramba, E aí vai, né, Anderson? Daí correu, teve o voou, né? Mundial no Canadá de meia maratona também. É, e aí, bom, aí a gente vai, o tempo foi passando e tal. E aí, na pandemia, as Gêmeas, você conhece as Gêmeas do Paraná, né? Sim. O Tico e Teco, que eu chamo, a Ana e a Helena. Eu não Uhum. trabalhava com criança, eu abri assessoria em 2015, né? Abri a minha assessoria e comecei a trabalhar e, tipo, trabalhar mais do que competir, deixei de ser atleta profissional, né? Continuei correndo ainda, fui correr em Uhum. Taipei, fui correr em várias maratonas internacionais, eu já corri até na Patagônia, para você ter uma ideia. Você pode falar um Que lugar aí que eu legal. já corri, muitos lugares no mundo, né? E no Brasil e no mundo. E aí eu comecei a dar treino para elas e comecei a me interessar por essa área e tal. Aí fiz uma pós em fisiologia do exercício, agora estou fazendo uma outra pós só para treinamentos de jovens atletas na UEL, né? E Uhum. está sendo muito legal essa experiência de ter sido professora, né? A minha primeira formação foi educação infantil, a especialização, depois ter sido atleta profissional e agora está treinando atletas que são profissionais. Elas conseguiram bolsa nos Estados Unidos para estudar com tudo pago. Tiveram cinco ofertas de universidades americanas, sabe? E eu estou com Uhum. mais outros atletas também, né, de crianças a partir de 10 anos. Então, essa experiência de atleta e professora está ajudando bastante na formação de jovens talentos.
Essa é mais ou menos a minha história. Que legal, que história bacana. É, o professor muda a vida da gente, né? E é tão legal quando a gente vira professor e começa a mudar a vida de outros, né? Acho que é a Nossa, retribuição que você dá no mundo, né? Muito legal eu isso. lembro dessa professora Marlene, eu lembro de muita gente dizer para mim que, tipo, acho que você nem lembra, mas você falou tal coisa para mim, você me influenciou, sabe, a ser atleta, Olha, ou você me influenciou a ser é, professora, ou você me influenciou a mudar, entendeu? Isso é bem legal, acho que não tem preço isso, né? A gente poder não influenciar tem, não tem. positivamente as pessoas. Não, verdade, com certeza, não tem dinheiro que pague. Muito bacana. Bom, a Etel não está com a gente, então vou passar a palavra para a Adriana Tabosa, hoje uma referência do controle de dopagem no Brasil, né? Está dirigindo a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Adriana Tabosa, seja bem-vinda. Conta para a gente o seu envolvimento com o esporte. Não vou falar atletismo, indiretamente você está envolvida com o atletismo, né? Porque o atletismo está dentro da cadeia esportiva aí do Brasil. Então, conta um pouquinho da nossa história até você chegar onde você chegou. Eu acho que boa noite, primeiramente a todos, a todas, especialmente a todas que estão aqui. E quantas histórias inspiradoras, né? Como a vida da gente tem pontos de interseção, nós mulheres. Nós sempre estamos superando dificuldades, enfrentando um mundo que é extremamente machista e misógino, e correndo atrás com muito mais esforço, muito mais luta do que a maioria dos homens para desenvolver e desempenhar os mesmos papéis. Eu tenho a minha jornada, não é nada diferente em termos acadêmicos, mas, obviamente, eu, como nunca fui atleta profissional, o pedaço que seria do esporte profissional foi onde eu trabalhei com a gestão esportiva. Então, eu também sou formada em educação física, é, também não era o que os meus pais sonhavam para mim, e eu costumo dizer que eu sou monotemática desde então, porque é o que eu sei fazer. Então, trabalhei como treinadora para jovens atletas da ginástica artística e tive um envolvimento com a fisiologia do exercício, e dei aula durante muito tempo, acho que aproximadamente 8 anos, quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso do Ministério do Esporte. E foi assim que começou a minha vida na gestão esportiva. Eu fiz esse concurso, passei, comecei como funcionária na coordenação de atletas com deficiência, né, no Paralímpico, e pouco tempo depois eu fui convidada para ser coordenadora do programa Bolsa Atleta. E tudo que eu estou dizendo aqui para vocês também foi a primeira vez. É a primeira mulher a coordenar o programa, a primeira Nessa mulher época do a Bolsa Atleta, estar. eu lembro bem que a gente trocava bastante e-mail na época. Já é uma jornada com uma certa história, né, Anderson? Porque É, são 15 anos de Ministério do Esporte, então é uma jornada. Hoje as pessoas vêm conversar comigo e eu fico pensando, será que eu conheço da ABCD, do Bolsa Atleta? Será que dos dois? E aí, por conta desse conhecimento intensivo em relação ao esporte, e aí o esporte de forma global, que o programa Bolsa Atleta traz para a gente, porque é uma experiência muito intensa em vários esportes, em várias disciplinas diferentes, eu fui convidada para trabalhar na coordenação de testes antidopagem da ABCD em 2015. E estou lá desde então, chegando no meu 9º ano de ABCD. E hoje eu trabalho com algo que está muito próximo do que vive aqui, Abrat, né, que é a integridade esportiva, que é a integridade no ambiente esportivo. exatamente. E vocês como árbitros, vocês como pessoas que prezam pela regra, pelo regulamento, eu também faço aqui esse trabalho, tentando colocar em prática todo o conhecimento que a gente tem para proteger o ambiente esportivo, para batalhar pelo jogo limpo, que é uma responsabilidade de todos nós, que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Acho que todos nós que estamos envolvidos com o esporte, todos nós que amamos o esporte, e eu vi várias de vocês aqui se emocionarem no relato de vocês, não tem como a gente amar o esporte se a gente não batalhar para que ele seja, em essência, a vivência de todos os seus valores. Ética, respeito, igualdade, diversidade. Então, a gente precisa batalhar por esses valores. E esses valores, eles dão vida
aquilo que deu vida para a gente, porque eu costumo dizer que o esporte é o que me move todos os dias. Obviamente, para além da minha profissão, eu tenho a minha vida pessoal, mas é aquilo que a gente respira diariamente. A gente está muito mais envolvido com o trabalho, a gente tem muito mais tempo, muito mais horas dedicadas ao trabalho do que muitas vezes a nossa própria casa, nosso próprio lar. Então, a gente precisa fazer disso algo de verdade. Então, trabalhar pela integridade esportiva é trabalhar pelos valores do esporte, trabalhar por tudo aquilo que emocionou cada uma de vocês no relato de vocês, trabalhar em prol disso que dá força para vocês irem adiante, romperem barreiras e serem essas mulheres fortes, empoderadas, que buscam se colocar, ter seu espaço. E o nosso lugar é aonde a gente quiser estar, é o que a gente quiser ser, e é muito inspirador. Eu queria agradecer mais uma vez o convite por estar aqui dividindo tantas histórias interessantes, tantas histórias importantes. Obviamente, o atletismo está bastante dentro da minha vida. Hoje, o atletismo é um dos esportes que mais trabalham próximo da gente junto com a PCD, então a gente tem uma parceria muito legal, não só para a corrida de rua, mas também com todos os esportes de pista e campo. Então, para mim é prazeroso demais conhecer um pouco mais de todas que estão aqui dividindo a sua história e poder compartilhar também a minha, que não difere muito de vocês, a não ser pelo esforço sobrenatural daquele que se coloca como atleta, que aí sim é dureza, como a Johnny falou, meu Deus do céu, essa rotina de atleta é algo que supera qualquer coisa em termos de limites físicos e fadiga. Então, a gente merece, a gente precisa cuidar do atleta, a gente precisa cuidar do ambiente esportivo, porque é um mundo incrível. Obrigada, viu, Anderson, Cláudia, pelo convite, pela divisão aqui de tantas coisas bacanas. É sempre um aprendizado e é sempre uma Nossa, oportunidade para da a gente gente também. trocar boas informações. Para a gente é uma honra ter você aqui, Adriana, né? Sou seu fã. Obrigada. Bom, gente, maravilhoso ouvir essas histórias inspiradoras, né? Agora eu gostaria que vocês compartilhassem uma experiência significativa, né, em suas carreiras, no atletismo ou no esporte, né? Algo que tenha deixado uma marca profunda, assim, em vocês, e que vocês queiram compartilhar conosco. A Silmara já até falou, né, que a vida dela é em torno do atletismo, né? Então, mas eu queria que vocês pegassem, assim, uma, uma pequena história, um breve relato, tá? É por causa do tempo, né? Nós temos tantas convidadas, a primeira vez que a gente faz com tanto convidado assim, né, Claudinha? A gente Ô, geralmente tem Anderson, uma figura central, né? Então, um breve relato de vocês, falassem pra gente, assim, algo que realmente marcou a história de vocês dentro do atletismo. Vou começar com a Johnny. Fala aí, Johnny. não, eu queria fazer uma pergunta, porque as meninas estavam falando da partida, né? E eu, como corredora e como treinadora, eu não faço ideia do que um árbitro de partida faz além de dar o tiro. Eu fiquei curiosa, né? Aí elas foram falando, eu falei, vou esperar. É verdade. Porque você, fiquei nervoso, e tal. Eu fico imaginando, assim, tipo, né? Poxa, agora, aí elas foram falando, eu fiquei, poxa, realmente é uma puta de uma responsabilidade, né? Dar o tiro de partida, porque, principalmente nas provas mais rápidas, né? A importância é absurda, entendeu? Fiquei pensando, além de dar o tiro, elas poderiam explicar, ou você, não sei, desculpa. Ó, Deve ser a dúvida de mais deixa, alguém também, né? deixa eu falar um negocinho, ó. Eu já dei partida. Se precisar, eu dou partida, né? Na hora que você fala prontos e todo mundo levanta o quadril, olha, se você não tiver firmeza na mão, a arma treme, viu? Tô Eu fico falando imagi- mentira, meninas? eu fico imaginando quando a arma Não. falha, então. Porque às Nossa, vezes é falha. horrível. É horrível. Quando falha, todo mundo naquela expectativa, o estádio em silêncio, né? A gente pede pro público fazer silêncio, aí você vai lá e clique, não dá o disparo. Ah, meu Deus. O árbitro quer morrer. Última O árbitro quer forma. morrer. Última forma. Ah, legal. Ah, o coração já acelera mais. Então, Adriana, fala pra gente aí uma história pitoresca da partida aí. Fala aí pra gente. Ah, então, é a primeira, né? De, a primeira de velocidade, assim mesmo, que a gente fica muito nervoso mesmo. E que nem a gente tava falando ali, né? Quando a arma falha mesmo, por si a partida já deixa a gente nervosa. A gente não pode demonstrar, né?
A gente está Sim, ali, tem que estar bem sim. seguro no que a gente tem que, do que a gente do que a gente tá fazendo, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, mas às vezes acontece algumas situações que, tipo assim, ó, para mim, já aconteceu, tipo, da arma falhar, tipo, 2, 3 vezes na sequência. Então, a gente já fica muito nervoso, entendeu? Então, Uhum. são E situações, você tem situações. que manter a calma, porque o nosso esporte, É, né, ele é um esporte de precisão, né? Você está ferindo a todo sim, momento ali a performance do atleta. E não é uma ferição subjetiva. é, Tirando a marcha atlética, que tem um monte de discussão. Mas o resto, você vai ferir o tempo, é o tempo que é do atleta. Você vai puxar sim, a trena, é aquela e- marca do atleta. Então, a gente trabalha com esporte de exatidão. é, Então, nós temos que ser exatos na nossa postura na pista, né? Nas nossas ações. Então, e você tem que mostrar firmeza ali. Mas eu sei, no sim, começo da carreira da gente, a gente treme. Hoje você vai pegando um pouquinho mais de, vai criando a cascadura, né? Você vai fazendo até natural. Mas tem momentos que que realmente você fica apreensivo, né? sim, é que assim, ó, é um árbitro que vai dar a partida, são 8 atletas, que cada atleta tem o seu jeito, tem o seu tempo. Então, tu tem que ir trabalhando para você ter o teu jeito, o teu tempo, até os atletas que é como a gente. Tem atletas que conhecem já bem a gente, então eles já sabem mais ou menos o nosso formato, né? De tempo e tal. Agora, quando é atleta mais novo, assim, que não conhece, que a gente nunca fez a partida, então a gente já, o atleta mesmo, e a gente já fica um pouco mais preocupado, né, com o Sim, tempo. sim. Ô Cássia, já que você está em Oi. São Paulo, né, hoje onde tem mais competições de atletismo no país, a federação que mais faz competições e tal, Uhum. né, tem um quadro de árbitros robusto, tem bastante árbitros de partida. Aproveitando a perguntinha da Dione, fala pra gente a tua rotina quando você chegar na competição, Eu tenho né? que Tem rezar que ir para lá, Brasil. tem, Quero tem que tudo certo. pegar os equipamentos, né? Tem que ver Isso. bloco, né? Em São Paulo, É, não sei se vocês usam saída falsa. Aqui no Paraná nós temos saída falsa. Mas eu acho que em São Paulo só usa saída falsa quando tem evento da CBAT, né? isso, é só na CBAT. Né? É, a Mas fala gente pra gente, uma competição da Federação Paulista. Qual que é a tua rotina? Você chega na pista, o que você começa a fazer para deixar para a primeira prova tudo pronto lá? pegar os equipamentos e soltar o fio em cada de três, uns 200, uns O que, 100, o para que ver que se está são, o que que são os equipamentos? Fala pra gente. A pistola, fiação, aí pegar a a corneta. caneta, fazer o teste zero, preparar os blocos, colocar os blocos no devido lugar Uhum, e procurar se tem algum defeito na corneta, fazer o teste direitinho, ver se está tudo certo, uhum. para depois, na hora da prova, ter a partida. Chamar o cronômetro, o photo finish, fazer o teste, né? Dar uns tiros lá para ver se está disparando o cronômetro. Porque a Exatamente. pior coisa que tem quando você vai dar o pronto, você vai dar o tiro, e alguém fala no rádio, para aqui, né? Tem que testar primeiro. É, Exatamente. É mas muita sempre responsabilidade. nas primeiras provas tem que fazer o teste zero, tanto de manhã quanto à tarde, fazer o teste e nas outras provas começar a ver se está batendo lá, se está tudo certinho. E rezar, né? Que dê, Exatamente. tudo Né? que dê certo. Mas É. graças a Deus dá A tudo A certo Irenilta sim. tá aí? Irenilta, Oi, tô olha sim. só. A Adriana falou pra gente que é ela ali contra 8 atletas, né? É, Aham. é uma responsabilidade tremenda. Você imagina, você está numa final de campeonato e aquele campeonato vai decidir a vida do atleta, vai decidir que ele vai ganhar uma medalha, que ele vai ter direito a bolsa atleta, que ele vai ter direito a um bônus, que ele vai ter direito a ir para uma competição internacional. Olha a responsabilidade. Qualquer falha ali pode afetar a vida desse atleta, né? Eu sei de Uhum. casos que tem atleta que não se recupera, né? Teve umas competições aí há muito tempo atrás que o atleta jamais se recuperou de uma possível falha que tem alegado lá que deu um problema lá no equipamento, deu um problema na arbitragem, né? Fala pra gente qual que é a tua
Como você se sente ali nesse momento? No caso aqui, nosso, Anderson, é, eu já participei, como eu falei, a nível de Norte-Nordeste, do Troféu Brasil, que tem todo esse aparato, né, do sistema eletrônico, que a gente também vivencia. Mas aqui, nós ainda trabalhamos no manual. O trabalho nosso ainda no caso dos atos de partida, a maior, não é dificuldade, mas é levar os blocos, porque nós não temos a quantidade de árbitros suficiente. A nossa federação não coloca. Então, o árbitro de partida, onde vai dar sua largada, do 100 até os 400 metros, temos que empurrar esse carrinho com todos os blocos, né? Não, bom que No você já caso de treina na São Paulo, competição, da né? Já nossa faz um trabalhinho de amiga ali, força. é até mais fácil. Isso. Ó, só para ter uma ideia, esse final de semana, na sexta, o dia todo, ontem pela manhã, e hoje ainda trabalhando, só que era no teatro, e na sexta, o dia todo, onde uma etapa da sexta-feira foi realizado uma regional nossa de jogos escolares com as categorias de 12 a 14 e de 15 a 17. Olha a quantidade de provas, e eu era a árbitra de partida. Então, foi aquela loucura. À noite, eu só queria dormir. Queria nem comer mais, tá? Não estava. Mas, assim, pelo tempo já que eu vivencio, né, que desde 77 que eu sou árbitra, estou falando, eu sou velha, desde 77 eu sou árbitra. E comecei nesse lado de partida na década de 90. E o que me incentivou até a continuar foi quando eu fui para o Mundial Lee Master em Sacramento, que eu percebi que tinha mulher dando partida. E aqui no Brasil eu não tinha visto. Eu digo, então é agora a minha vez, é agora para onde eu vou veredar, para realmente ser ato de partida. E me emocionou muito a ver, tinham duas mulheres dando partida. E no Master, por incrível que pareça, em todos os eventos internacionais, sempre tem mulheres dando partida. E elas dão mais partida do que os homens. Tem homens também no grupo, mas elas dão muito mais partidas, tá? E é isso aí. Próximo Mundial Eu Master que já não você fico for, mais, já não fico na. Hã? o próximo O Mundial quê, Master que Anderson? você, o próximo Mundial Master que você for, tira foto com essas partidoras internacionais e manda pra gente. Ah, Manda pra tá. gente. Tá A gente bom. sempre usa, coloca o Uhum, Geraldo monta os álbuns de fotos aqui de todos os uhum, nossos bate-papos, já vai entrar aí para esse também. Você já fica um registro histórico, que daí sobe lá para o canal do YouTube, sobe para o Instagram, sobe para o site da Ebrate, enfim, fica uma história, né? Fica a tua história uhum. marcada, né? É. Pois é, aí já estou com 7 mundiais e esse ano eu estou indo também para a Suécia. É o mundial esse ano outdoor. No ano Que legal, passado é que eu fui para o indoor pela primeira vez. que bacana. E sempre observando e querendo aprender com as internacionais. Exatamente. Tem que ir, quando a gente vai para um evento diferente, em um país diferente, sempre tem a prática é a mesma, mas a cultura, a operacionalização às vezes difere um pouquinho, né? Então isso aí é importante também, a gente tem que sempre estar procurando aprender. Parabéns, Denilton. Tá, obrigada. Silmara, conta pra gente aí a importância da família aí no seu envolvimento como agora atleta corredora. Ah, da família, eu acho assim, né? Como a maioria, né? Pelo que a gente conversou, para a mulher são, não que seja mais difícil, mas nós temos várias atividades que nós temos que dar conta, né? E não precisamos dar conta de tudo o tempo inteiro. Eu acho que isso é muito importante, a gente saber que a gente não precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. Quando eu comecei, né, no atletismo, que nem eu falei, eu tive a minha irmã e tive e ainda tenho até hoje a minha irmã como um exemplo, como um ídola mesmo, e ela sabe disso, porque as portas foram se abrindo a partir dela, né? Claro que aí eu fui abrindo o meu espaço também e conquistando. E depois, assim,
vamos dizer, mais recente, pensando agora nesses ciclos de maratona, que são ciclos pesados, né? A Johnny tá aí sabe muito mais que eu, né? Que está muito mais tempo nisso. Mas eu que comecei a querer me desafiar um pouquinho mais nas distâncias um pouco maiores, como é difícil a gente dar conta do ciclo de treinamento, mais a família, filhos, casa, cachorro. Então, assim, é muita coisa. E se você Claro que assim, se a gente tem a determinação, a gente vai atrás, a gente faz acontecer. Mas quando a gente tem o apoio da família, tudo é muito mais fácil, né? Porque assim, a gente vai ter que abdicar de algumas coisas para dar conta de outras, né? Então, assim, todo mundo abraçou o sonho comigo, né? Então, isso assim, eu falo, eu tenho o melhor parceiro de vida, assim, não tenho, sim. Vocês conhecem, né, o meu marido? Maravilhoso. De longa data também é árbitro, para quem não sabe, tá? A gente também é árbitro aí, há mais tempo que eu, né? Eu fiz o curso em 96, acho que ele em 94. Mas assim, com o apoio da família é muito mais fácil. Os treinos longos, ou a minha irmã estava junto, ou ele estava junto, ou correndo junto, ou de bike junto, levando hidratação, levando, né, gel. Então, isso faz muita diferença. Para nós mulheres, correr, gente, não é fácil. Vou falar de outra coisa agora, o perigo, a insegurança, né? Então, vários dias eu saí para correr 5 horas da manhã, 5:30, escuro, frio. Então, assim, sempre procurei correr em lugares que tivesse um pouco mais de movimento, porque sim, os homens mexem, o pessoal não dá para brincar, tá? Então, assim, é um assunto muito sério. Então, né, claro, Sim, nem sempre eu sim. tinha alguém junto, mas é até um alerta, tá, gente? E para nós, como mulheres, a gente tem que ter esse cuidado, porque é perigoso, sim. Então, eu sempre procurava, né, correr nas vias principais, onde tinha mais movimento de carro, quando eu não tinha alguém junto comigo. Então, mas assim, não tem como negar que quando você tem o apoio, fica tudo mais fácil, mais leve, né? Então, acho que esse é o principal, assim, né? Eu tenho duas pessoas aí que não me abandonaram e eu sei que posso contar aí, não, com outras também, tá, gente? Mas assim, como você falou de família, Da eu família, tenho claro. assim, nesse É, sentido de não, é família, a minha importante, irmã, que é né? minha técnica e meu exemplo, e Sim. o meu marido, que está sempre junto aí. Não consegui convencer ele a correr uma maratona ainda, mas quem sabe eu convenço. Nossa, que fraqueza, hein, Cocada? É, Bom, é muito importante a família, né? Eu sou casado com um ex-atleta, foi árbitra, foi oficial de controle de dopagem muito tempo aí. Adriana, minha esposa, ela é pioneira, ela foi a primeira mulher a fazer controle num jogo de futebol em São Paulo, né? Qual é o nome da sua esposa? Tatiane Nogueira Benazzi Rosa, né? Tati Rosa. Ela teve que optar, né? A gente começou a ter filhos e aí ficou mais difícil, né? Dela atuar. E Hum. a gente saiu de São Paulo e foi morar em Bragança Paulista, né? Então, mas ela atuava bastante ali quando a gente estava morando em São Paulo e ela foi a algum evento, foi um evento em São Paulo, não lembro agora, e na época quem estava presidindo a BCD falou assim, ó, agora essa aqui é a pioneira, primeira mulher a fazer controle antidopagem, pela BCD, claro, né? Não sei se teve em outras agências, né? Mas pela BCD ela foi a primeira mulher a fazer o controle antidopagem. Isso é marcante, para mim é gratificante, porque eu apoiei ela para fazer o curso, na época a CBAT tinha uma agência própria, né? A CONAD, né? Que atuou bastante também aí com a criação da BCD, né? Passou bastante know-how para vocês, eu participei desse processo também, né? Então, uma história bacana. Então, a família é importante. Ela é ex-atleta, árbitra, enfim. Então, ela entende quando eu tenho que viajar para alguma competição, né? A família é a base de tudo para a gente. Mas, Adriana, preciso fazer uma pergunta técnica para você. A gente precisa aproveitar que você está aqui, né? Maior autoridade do país hoje sobre, né, esse assunto tão, vamos dizer, polêmico, né? Tem que desmistificar muita coisa, né? Tem muitos paradigmas aí, as pessoas acreditam em tudo que falam por aí, né? Mas eu tenho uma pergunta técnica para você aqui, ó. Vou até ler na cola para perguntar direitinho, né? Para não ter erro, ó. Como a ABCD orienta mulheres com necessidade de reposição hormonal, como na menopausa?
Esclarece se isso pode ser considerado doping. É muito legal a sua pergunta, porque a gente tem visto, obviamente, o crescimento dos esportes amadores, a corrida de rua é uma delas, e numa das conversas que a gente já teve antes, eu cheguei a comentar que atletas amadores tinham muita dificuldade de se perceber num cenário profissional, justamente porque carregam esse estigma, não, que eu sou amador, e não percebem que muitas vezes estão dentro de uma prova com regulamentos rígidos, que seguem as regras antidopagem, e se perdem um pouco nesse caminho, nesse percurso, que começa normalmente como uma brincadeira, como uma descontração, e acaba com uma pessoa levando aquilo muito a sério, treinando diariamente, se envolvendo com o esporte de forma muito intensiva e carregando esse título de atleta, né, que amador ou não, existe aí uma regra muito bem estabelecida a respeito da antidopagem. E para nós, mulheres, essa é uma questão muito sensível, porque são tantos os preconceitos, são tantas as dificuldades para a gente estar no ambiente esportivo, como atleta, como dirigente, como árbitra. A gente já enfrenta tanta coisa e a gente tem que afastar, né, esses estigmas. E quando a gente fala em atleta mulher que se aproxima da menopausa e que entende, agora chegou o meu momento de fazer uma reposição, e isso se confunde com uma questão estética, com uma questão de desempenho, e aí aquilo que deveria ser uma reposição acaba sendo um tratamento para performance, e desvirtua um pouco todo o princípio. A primeira mensagem é: nós mulheres envelhecemos, e nós precisamos enxergar esse processo de uma maneira natural. O esporte está preparado, no seu regulamento, para receber nosso corpo, a nossa produção, nosso desempenho dentro da nossa idade. Ou seja, a reposição hormonal, ela só é indicada para quem tem uma deficiência diagnosticada na produção de hormônio. Entende? Então, a gente não pode se deixar levar por essas... por coisas da mídia, da imprensa, das redes sociais, em que a gente tem, por exemplo, que fazer o uso do chip da beleza, para repor alguns hormônios para que a gente possa ter um melhor desempenho. Quando aquilo não tem nada a ver com o que a gente produz naturalmente, com o que a gente precisa. E todos esses hormônios, especialmente esses que eu citei aqui em relação ao chip da beleza, eles são proibidos no esporte. Ao contrário dos hormônios femininos que nós produzimos e que muitas vezes precisam ser repostos. Hormônios femininos, via de regra, não são proibidos. Entende? O que é proibido no esporte? A gestrinona, a testosterona, que são hormônios que incutiram na nossa cabeça que a gente precisa usar quando a gente está entrando no nosso processo natural de envelhecimento. A gente não precisa. A gente pouco produz. A gente quase não tem no nosso corpo. Então, se a gente não tem no nosso corpo, não é natural, não é nosso. Entende? Então, sim, hormônios podem ser detectados em um eventual controle de dopagem. É preciso ficar muito atento. Se eventualmente o seu médico, o seu endocrinologista sugere a você uma reposição hormonal, você precisa ver qual é esse tratamento dentro da lista de substâncias e métodos proibidos, para saber se tudo aquilo que é indicado é de fato permitido para um atleta, e eu falo atleta amador, eu falo atleta profissional, porque não é raro a gente se deparar com uma situação de controle de dopagem em uma prova onde competem muitos atletas amadores. A gente precisa entender, e é muito legal você falar que esse é um assunto polêmico, porque a nossa luta é justamente desmistificar, que foi a palavra que você usou. A gente precisa falar mais sobre esse assunto, porque a gente precisa naturalizar que o controle de dopagem, ele não está aqui para punir o atleta que faz uso de uma substância proibida. Ele está aqui para proteger a saúde do atleta, proteger o ambiente esportivo, para garantir que a integridade e o jogo limpo prevalecerão. Então, assim, a gente precisa virar essa chave e trazer a antidopagem mais para perto da gente, para a gente e às vezes os atletas ser mais sofrem até acessível. o atleta sofre até com a própria ingenuidade de acreditar em algum profissional aí que vai pedir para ele tomar alguma coisa, né, e acaba sendo punido por isso também.
né? Olha, eu tenho para falar uma coisa. Eu, como atleta, né? Tipo, a minha testosterona sempre foi extremamente baixa, né? Nunca foi alta, tal. Várias vezes até a endocrinologista propôs, né? Até a ginecologista de fazer essa reposição de testosterona, né? E, tipo, claro, nunca fiz a reposição nem nada. E eu já entrei na menopausa, já faz 3 anos que eu tô na menopausa. Continuo correndo, claro, não naquele nível, mas ainda consigo fazer uma meia, 1,24, 1,25, que ainda, né, pode ser considerado um bom tempo, entendeu? Mas eu tenho muitos atletas, né, que falam assim, mas a minha testosterona tá baixa, tal blogueira usa o chip da beleza, é Hum, proibido. Não, não sei o quê. E hoje, assim, eu vejo que até mais no amador, o pessoal está usando muita coisa, tipo, porque diz que funciona, entendeu? Né? Nem sabe se realmente funciona. Nem sabe se aquele chip da beleza realmente vai melhorar a performance. Não sabe os riscos que está correndo, não se preocupa com isso, porque alguém está usando, porque alguém indicou, entendeu? Então, a nível amador, hoje, que você falou, a pessoa começa a treinar, começa a se destacar, né? E aí o médico já sugere que faça uma reposição de algum hormônio ou mesmo implante da beleza e começa a usar. Acho que está mais disseminado no amador hoje que no profissional, sabe? Sem dúvida, porque assim, normalmente os profissionais eles estão melhor assistidos em relação ao seu pessoal de apoio, né? A sua equipe multidisciplinar, seu médico, seu nutricionista. E essa é uma frase muito comum, sabe, Johnny? Os nossos níveis de testosterona estão baixos. Gente, níveis de testosterona em mulheres são baixos mesmo. É para ser, Eles têm que ser baixos, é para ser baixo. entende? é para É ser. para ser baixo. Então, A minha assim, não dá nem para medir a testosterona livre, de tão é baixa que é isso, a gente baixérrima fica mesmo. ouvindo isso como Uhum. se tivesse alguma coisa errada, não tem nada de errado. É exatamente isso. Quem produz testosterona e precisa dela são os homens, por uma série de funções, Exatamente. Homem entende? também está Então a usando, gente nossa, em abundância, sabe? Eu tenho muita gente. e é isso que a gente não percebe, porque assim, hormônios que não são produzidos pelo nosso próprio corpo, que não fazem parte da nossa composição, fazem muito mal para a nossa saúde. Eles podem ter um efeito imediato que te dão aquela satisfação, muito entre aspas, mas isso um Tem pouquinho um mais para preço, né? frente tem um preço muito alto. Você não tem a longevidade que você tem, não é à toa. É porque você respeita o seu corpo, respeita o seu momento. Você dizer, eu ainda corro uma meia maratona. Eu me encho aqui de vergonha, porque eu não dou 100 passos, entende? Então, assim, a gente precisa olhar para aquilo que a gente faz enquanto mulher e dizer assim, pô, eu sou muito boa nisso, sabe? É muito surpreendente o que eu faço. É muito importante o que eu faço, Não sabe? tem Pelas só nossas poucas árbitras, inúmeras tem falhas. poucas mulheres atletas, tem poucas mulheres treinadoras, são pouquíssimas treinadoras, sabe? O Anderson estava falando da primeira emoção que eu tive, a primeira vez que eu me lembro, assim, de ter sido convocada para ser treinadora do Paraná na Gimnasíada, entendeu? Como treinadora, foi um dos momentos marcantes para ir para o Mundial com as meninas que eu comecei a dar treino, entendeu? O Mundial na França. Então foi uma das, tipo assim, sabe quando você não consegue nem dormir, assim, você fica tão agitado, tão É nervoso, muito legal, né? de receber a Muito legal. ligação e falar, olha, você foi convocada como uma treinadora do Paraná, sabe? Nossa, é bem legal, assim, porque são poucas mulheres, né? São, e O reconhecimento é importante. a gente precisa olhar para esses resultados que a gente produz, Dione, e todas vocês que estão aqui, a gente precisa olhar para os resultados que nós, mulheres, produzimos e ter a certeza absoluta que nós merecemos estar no lugar onde nós estamos hoje. Porque a gente também vira e mexe, a gente fica se sabotando, será que eu dou conta, será que eu posso? Porque o mundo, ele pressiona a gente muito mais do que pressiona uma carreira masculina. Então, sim, vocês podem estar, vocês devem estar, e o que vocês fazem é importante para caramba, e a gente precisa se apropriar dessa relevância que a gente tem, porque a gente inspira novas meninas, a gente traz para Com perto da certeza. gente novas jovens que buscam na gente a força para estarem no esporte. O esporte precisa de mais mulheres, sabe? A gente precisa ocupar mais espaços em todas as áreas. Aproveitando essa tua fala, Adriana, o atletismo é uma das modalidades pioneiras nessa questão da equidade de gênero, né? Em todos os níveis, né? Não só com relação a atletas, mas em cargos de gestão também, cursos, enfim, a nossa confederação também tem batalhado, pegou essa bandeira também da equidade de gênero, então sempre tem
treinadoras mulheres nas delegações, né? Quando há possibilidade também colocar treinadora-chefe para comandar os treinadores homens também. Então, isso é muito bacana da nossa modalidade. Eu acho que isso é também pedagogia do exemplo, né? O nosso presidente Vladimir sempre fala isso, pedagogia do exemplo, né? Então, vai pegando, né? Essa é aquela coisa boa de pegar, né? De copiar. Essas coisas têm que ser copiadas mesmo. Então, é muito orgulho para a nossa modalidade, né? Como você falou, o atletismo contribui muito aí também para essa questão do controle de dopagem, né? E já fica até um convite aqui, Adriana Tabosa, para a gente fazer uma só com você, porque tem muito assunto, e é aquilo que eu falei que tem polêmica, mas por falta de conhecimento, né? É isso, tem que desmistificar, tem que quebrar os paradigmas, esses estigmas que ficam. Hoje você vai numa corrida de rua aí que está pagando, sei lá, R$ 50.000 em prêmio para os primeiros colocados. Você chega lá e fala assim, ó, vai ter controle de dopagem, não aparece um. O pessoal se inscreve e não vai. Por quê? E o medo, né? Então, Deveria ter alguma mais, coisa né? tem. Surpresa, eu acho. Eu acho que tem Pois é, poucas né? surpresas em provas. Tem, Talvez por isso tem que você muita fala A corrida. que é gente, difícil. a gente tem feito um trabalho de sensibilização bastante importante com organizadores de eventos, de corrida de rua e de esportes também como triatlon e ciclismo, e a gente tem visto um movimento de cobrança dos próprios atletas, sabe, na hora da inscrição, de cobrar que a prova preveja o controle de dopagem, porque não é só o teste. Eu costumo dizer que é o cone na pista. Você não precisa passar por uma blitz. O cone na pista, ela já te passa uma mensagem, entende? Então, Uhum, é importante você saber que aquela prova ela não está sujeita a um teste surpresa. É importante saber que aquela prova tem organizadores que se preocupam com o jogo limpo, né? Que tem pessoas que estão ali em volta trabalhando por aquele evento que querem o esporte limpo. E vou dizer de novo, como samba de uma nota só, essa é uma responsabilidade de todos nós. É a gente que tem que fazer exatamente, barulho onde a gente chega, sabe? É a gente que tem que exatamente. gritar, olha só, essa prova aqui, relevante pra caramba, vocês já ouviram falar da BCD? Por que que não tem previsão de teste no regulamento, sabe? E fazer barulho, conversar sobre o assunto, É, desmistificar, naturalizar é, é, exatamente. proteção ao atleta e à saúde do atleta. Isso para a gente é o mais importante, é o mais É. relevante. Eu estou à disposição, você sabe disso, a gente Ah, aqui legal. é Bacana, parceiro. Se bacana. eu estou aqui hoje, aniversário de 7 anos do meu filho, num domingo à noite, batendo um papo Olha, com vocês, eu não legal. costumo negar um convite para falar sobre o meu trabalho, para falar sobre aquilo que me Olha, é caro, que é o esporte. Então, contem que sempre com a bacana. BCD, Nossa, que honra, sempre. que honra. Bom, já que a Adriana falou um pouquinho de bastidor dela, eu vou falar do meu. Hoje é aniversário da minha esposa também, né? E me deu o passe livre aí para eu estar aqui também, né? Adriana, a gente vai te chamar para outro bate-papo, tá? A gente vai te chamar para outro bate-papo. Eu acho que a gente vai poder fazer setorizado, né, Cláudia? Acho que vai ser muito bacana. Pode fazer um bate-papo só das árbitras aí, das mulheres na partida. Johnny, sua história também é muito legal. A gente pode pegar aí nossas Obrigada. treinadoras, né? Essas treinadoras que são exemplos também, né? Silmara, teu relato aí que o atletismo mudou tua vida também, muito legal, muito bacana. Adriana, Cássia, né, Elenilta, também o relato de vocês é muito bacana, né? Foi de uma observação de vocês na competição que vocês abriram os olhos e abriram os olhos de quem está no comando do processo, né? No caso de vocês, quem coordena a arbitragem, que a partir disso vocês foram atrás, né? Vocês não se omitiram. Isso é muito inspirador, gente. Que todas sejam assim, que olhem, que observem e digam: eu sou capaz, né? Muito bacana. A gente vai encerrando por aqui e um recadinho aqui. Não sei se vai ter perguntas do chat, Claudinha, Geraldo.
Não, assim, Não, até se não quiserem surgiu, estar né? encaminhando mensagens ou perguntas, o que que nós sempre nos comprometemos? De estar encaminhando, né, para as convidadas, mas como o Uhum. Anderson falou, até a gente já entrou em contato com a assessora da Adri, né, a gente vai estar fazendo um formato sobre corrida de rua, e aí todas estão envolvidas, né, treinadoras, atletas, árbitras, e tanto um curso específico para árbitro, quanto um curso específico sobre controle de dopagem, mostrando como a Adri sempre fala da importância de mostrar que o controle de dopagem ele não vem para punir, ele vem para informar o quanto Exatamente. é importante a pessoa se Exatamente. cuidar e cuidar dos outros, né? Como a Johnny fala enquanto atleta e enquanto treinadora, né? Da importância de estar também tendo esse esclarecimento, porque muitas vezes a gente não sabe dessas questões, né? Nós, da arbitragem, quando fala da questão da dopagem, às vezes os atletas nos perguntam, os treinadores nos perguntam, e a gente às vezes não tem essa informação, a gente só sabe, olha, entra no link, vê o que que é proibido, o que que não é, mas essa fala que vocês trouxeram, tanto das angústias enquanto atleta, que a Johnny traz isso, né? Ou desse desconhecimento de atletas amadoras que muitas vezes não sabem, caem no controle de dopagem e porque tomaram lá testosterona, né? E assim, a ABCD tem essa importância, né, de cuidar do ser humano, cuidar do nosso atleta, né, que é a estrela do nosso esporte, né? Anderson, se me permite, né? Perdão para a Adri, não sabia que era aniversário do seu filho. Quero mandar um beijo para a Tati por estar liberando o Anderson aqui para nós, né? E deixo o Anderson fechar, mas quero agradecer de coração essas mulheres, que são mulheres do esporte, mulheres da vida e inspiradoras para todas nós, né? Eu acho que quanto mais pessoas têm acesso ao que vocês fazem, acesso ao que outras mulheres fazem, isso ajuda a outras mulheres entenderem que elas podem fazer o que elas quiserem fazer, né? Então, Anderson. Gente, né, foi maravilhoso estar com vocês. Eu falei que era fã da Adriana Tabosa. Estou me tornando fã de todas vocês agora. A Johnny, a gente sempre teve ali o nosso, né? A gente sempre conversava nas competições e tal, né? Então, espero que a gente converse, tenha um Mas approach é. melhor agora, a gente converse mais, né? Que a sua história é muito inspiradora mesmo. Adriana da Silva, Cássia Evangelista, a Edenilton, eu já conheço ela de tantos anos, a gente sempre bateu um papos bem legais. Então, Adriana e Cássia, a gente possa conversar aí nas próximas competições que a gente se encontrar. Silmara, suspeito, né, para falar, né? Somos parceiro de longa data, né? E foi muito legal Bora fazer aprender um pouquinho com outra maratona, vocês, né? né? Então, vamos encerrar, Geraldo, com todo mundo com câmera ligada aí para o Geraldo printar a tela, por favor. Geraldo, você quer colocar todo mundo na tela? Você printar a tela, todo mundo um sorriso no Sorria. rosto. Peraí, que eu acho que o Geraldo está passando, está Ah, compartilhando ainda. as fotos. Ele pôs Geraldo uma está na foto escuta, dele, tinha Geraldo? acabado de ter a Isabela. Estava Ah, voltando a é? correr depois, depois da Legal. Isabela. Tive Eu acho dois, né? Ainda tinha a sim. barriguinha. Geraldo está na escuta, Geraldo? Cadê o Geraldo? Ali. Geraldo, abre a tela. Vamos pedir para o pessoal liberar a câmera. Parece, E tira um print aí, Geraldo. Eu tô falando e eu tô com o som fechado. É, É que eu não consegui. Aí, agora entrou. Vamos fazer um tira print. um print e joga lá no grupo, lá para as meninas terem esse print também. Um segundinho. Printei. Beleza. Gente, obrigado. Esse foi mais uma edição do nosso Obrigada. Bate-Papo Abraate, né? Nosso momento mensal aí de um bate-papo mais profundo. A gente tem todas as quartas-feiras um momento Abraate aí que é bem rapidinho, mas esse aqui já é algo que a gente faz mais profundo. Geralmente a gente faz com um convidado só. Hoje foi especial, várias convidadas que trouxeram histórias maravilhosas, né? E
Em junho a gente vai preparar também uma programação bacana. Esse foi o bate-papo de maio. E em junho a gente vai trazer novidades para vocês aí também, né? Então, pode ser que todas sejam convidadas para algum bate-papo aí especial, tá bom? Boa Obrigado, um noite, beijo para todo obrigada, viu? Obrigada a mundo. todos. Boa noite. Obrigada, valeu pela Obrigada. oportunidade. Boa Boa noite. noite. Boa noite, boa noite. Obrigado. Parabéns para o pequeno, Adri, parabéns para a Tati. Parabéns para os Parabéns. Valeu. Parabéns. Boa Beijos. noite. Beijo. Boa Beijo. noite.